Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula agora no mês de setembro, a primeira desse mês, né? A primeira quinzena. Antes de começar sobre o assunto, queria aqui agradecer o acesso que vocês estão tendo lá nas videoaulas. Também pedir para que vocês estejam sempre motivando o colega a assistirem também. Que vocês tenham aí um bom acesso aí nos links das atividades impressas também que vocês pegam na escola, juntem todo esse material e tentem da melhor forma possível diminuir, esse prejuízo que a gente está tendo nessa pandemia. Lembrando que a gente está cada dia mais próximo do retorno e lembrando que as videoaulas permanecerão ainda em atividade para que vocês tenham aí um suporte a mais para diminuir esse prejuízo, como eu já falei, e nada mais importante que a gente se dispor a todo esse material, tudo bem? Hoje nós falaremos um pouco sobre as relações métricas no triângulo retângulo, mas antes eu queria dar uma volta aqui, voltar para poder mostrar para vocês, relembrar o Teorema de Pitágoras, porque é muito importante dentro desse conteúdo aqui que falaremos de relações métricas, tudo bem? Vamos lá. O Teorema de Pitágoras ele é calculado no triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto, Retângulo vem de reto ângulo. Então, toda vez que nós tivermos esse ângulo aqui, que é um ângulo reto, nós teremos um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo tem hipotenusa e tem os catetos, Como eu mencionei aqui, ao lado a gente vai voltar para poder entender melhor sobre isso. Mas antes, nós temos um teorema, o Teorema de Pitágoras, que é essa nuvenzinha aqui, que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Catetos que a gente vai ver aqui ao lado, tá certo? Então, esta fórmula será muito utilizada dentro desse conceito. Tá vendo que ela aparece aqui, A gente vai ver já já a utilização dela. Então, ótimo. Aqui tem um exercíciozinho para a gente poder resolver no final e a gente vem para cá para falar um pouco sobre as relações métricas. Bom, a gente está observando aqui que o triângulo retângulo dentro das relações métricas ele vem num formato diferente, Aqui o meu ângulo reto está na base. Aqui, quem é a base é a nossa hipotenusa. Então, toda vez que for relações, o nosso triângulo ficará nesse formato aqui, onde a base será a hipotenusa e nós teremos aqui uma altura relativa a essa hipotenusa, que é o H. Essa altura, gente, ela divide a nossa hipotenusa em duas partes, que são chamadas de projeções, Professor, não entendi o que seriam projeções. É como se nós tivéssemos isso aqui, Vamos observar. Esses são os dois catetos, aqui está a hipotenusa. Nós vamos projetar, Projetar esses dois catetos sobre a hipotenusa. O que é projetar, gente? É deitar. Vamos deitar ele aqui de maneira que a gente consiga, fazer aqui essa relação. Então, nós pegamos os dois catetos e projetamos ele até o momento em que eles se encontraram e juntos formaram aqui uma altura relativa a essa hipotenusa, exatamente essa altura aqui. Então, a gente começou a entender o seguinte: triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e dois catetos. Esses dois catetos projetados criou uma altura onde dividiu a hipotenusa em duas projeções. Então vamos lá. Nomenclatura aqui. A é a hipotenusa. MN são as projeções dos catetos, como nós vimos aqui. C e B são os catetos, E H é a altura relativa a essa hipotenusa. É aquilo que está em cima da hipotenusa, a altura, formando aqui esse ângulo reto, Mediante a essas situações, criamos aqui algumas fórmulas, As fórmulas que irão dar para a gente a noção daquilo, o que fazer em determinadas situações, em determinados problemas.
Então eu tenho aqui, ó, só em olhar para cá, eu já percebi que a minha hipotenusa é a soma dos dois, né, das duas projeções. Ó, hipotenusa é M mais N. Então a primeira fórmula foi essa. Tá aqui, ó. A segunda fórmula tá aqui, pessoal, ó. A gente não viu aqui Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, ó, colocamos a fórmula aqui, porque aqui nós temos um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo nada mais é que esse triângulo retângulo aqui de forma diferente, né? Então nós temos aqui a fórmula do triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Bom, temos agora uma outra fórmula, né? Algumas dessas fórmulas a gente consegue demonstrar por semelhança de triângulos. Então, num próximo vídeo, talvez a gente volte e demonstre isso para vocês, porque não será interessante agora. O importante é a gente ter o conhecimento da fórmula. Então, ó, A vezes H é B vezes C. Então, hipotenusa vezes altura é o produto entre os catetos, tá? E que cada cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. Ó, C ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. B ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção, como está aqui. E para finalizar, temos que a altura ao quadrado é o produto entre as projeções. Então, nós temos aqui 6 fórmulas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde nós iremos utilizá-las de acordo com o problema. Se o problema me pedir altura, eu tenho 2 para calcular. Temos aqui e aqui. Se o problema me pedir um cateto, eu tenho esse, tenho aqui. E assim vai. Se me pedir a projeção, eu tenho aqui. Projeção aqui, projeção aqui, projeção aqui, projeção aqui. Então tudo depende daquilo que a gente tem de elementos no problema, tá? Só para finalizar, então, vamos aqui resolver esse probleminha, né? Aqui eu tenho hipotenusa 10, cateto 6, o outro cateto eu não tenho. Bom, mas eu consigo achar o x assim, ó. Teorema de Pitágoras, ó. 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Hipotenusa ao quadrado, quadrado dos catetos. Então, 100 vai ser igual a 36 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é o 100 menos o 36. X ao quadrado é igual a 64. X é raiz de 64. Então, x igual a 8. Então, já achamos o x que vale 8. Agora, o n, eu vou fazer o seguinte. A vezes, vamos ver, o A não é o n mais o n. Então, se o A é 10 e o n é 4, então, gente, o n só pode ser o quê? 6, 10 menos 4, n igual a 6, tá? E para finalizar o H ao quadrado não é o m vezes o n, tá aqui, ó. Então, o H ao quadrado vai ser o n, que é 4, que multiplica o n, que é 6. Então, o H ao quadrado vai ser 24. H é raiz de 24. H igual a 2 raiz de 6. Tá? Então, finalizamos aí o nosso cálculo, utilizando algumas fórmulas como estão aqui. E, claro que em determinadas situações poderemos usar qualquer uma delas de acordo com o enunciado, tá bom? Espero que vocês tenham aí entendido sobre o assunto. Assistam mais de uma vez, 1, 2, 3, quantas forem necessárias. E mais uma vez agradecendo aí a participação de todos. Tenham todos um bom estudo e até a nossa próxima aula.